sempre contigo. Somos grandes amigos, bem-vindo ao seu canal alternativo de estudo aqui do Colégio Loyola. E a gente continua aqui no curso de Matemática Básica. E o tema dessa aula é deveras muito importante, porque sempre cai aí na sua prova. Você tem que usar na prova de matemática, na prova de física, na prova de química, tem que usar a regra de 3 na vida como um todo. Então presta atenção, porque o tema é esse: regra de 3. E basicamente existem dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A regra de 3 simples serão probleminhas que tratam de grandezas exclusivamente proporcionais. Presta atenção no que eu vou falar. Eu só posso usar a regra de 3 se eu garantir que as grandezas envolvidas no problema são proporcionais. Não sabe o que é proporção? Então volta lá no vídeo em que eu explico o conceito de proporção, beleza? Só pode usar proporção, ou regra de 3, quando as grandezas forem proporcionais, beleza? Regra de 3 simples são probleminha que relaciona duas grandezas apenas. E regra de 3 composta, quando a gente tem 3 ou mais grandezas envolvidas. A gente só consegue aprender regra de 3 fazendo exercício. Então agora a gente vai começar primeiro com os problemas de regra de 3 simples e depois a gente vai para os de regra de 3 composta, beleza? Vai aparecer aí na sua tela o primeiro problema aparecendo. Pronto, tá aí na tela. Vamos ler esse probleminha juntos aí, para a gente poder entender, anotar as informações e resolver ele juntos. Olha só o que está falando aí, ó. Em 1 hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Anota lá, ó. Em uma hora, 4 máquinas produzem 1.200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Então a gente tem as grandezas. Lê aí, ó. Máquinas, vai grifando aí no seu caderno. E a gente tem a grandeza parafusos. Parafusos. O que está sendo dito aí? Que 4 máquinas produzem 1.200 parafusos e que 3 máquinas produzirão quantos parafusos? Normalmente a gente coloca X. Legal. Aí agora o probleminha está saindo da sua tela. E enquanto eu estava lendo aqui, ó, voltei. Olha só o que estava rolando aqui, ó. Eu anotei aqui. Muita gente me pergunta assim: Xanxão, mas tem mais uma grandeza envolvida aí, que é o tempo, né? Só que percebe que é tudo 1 hora, então não adianta eu colocar tempo 1 hora aqui, que isso não vai fazer a menor diferença, né? O tempo não varia. Na regra de 3, a gente só analisa grandezas que variaram, né? Então se eu estou analisando 1 hora com 4 máquinas e 1 hora para 3 máquinas, a grandeza hora já não vai fazer a menor diferença aqui. Bom, o grande lance, para a gente conseguir resolver problemas de regra, essa aqui é a regra de 3 simples, né? Só tem 2 grandezas. O que acontece? A gente precisa verificar o que é, e aqui nós vamos fazer um combinado, né? O que é a grandeza protagonista e o que é a grandeza coadjuvante. Calma que eu vou explicar. A grandeza protagonista é onde está o X. Então, no nosso caso aqui, ó, a grandeza protagonista é a grandeza parafuso, né? E a grandeza coadjuvante é máquina, né? Porque está tudo preenchidinho aqui. O que a gente precisa fazer é verificar se a grandeza máquina é diretamente ou inversamente proporcional à grandeza parafuso. Eu vou te ensinar uma dica, tá? Garantida a proporcionalidade, para a gente poder saber se uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à outra, basta a gente fazer uma aumentar e verificar o que acontece com a outra. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Ó, a grandeza parafuso e a grandeza máquina. Bom, o que vai acontecer? Quanto mais parafusos eu quiser produzir, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Pensa aí. Se eu quero produzir mais parafusos, eu vou precisar de mais máquina ou menos máquina? Eu vou precisar de mais máquinas. Portanto, essa grandeza aqui, ó, é diretamente proporcional. Provavelmente você que já estudou regra de 3,
estuda a regra de 3 com as setinhas. No nosso curso aqui nós não vamos fazer isso não. Porque pela experiência que eu tenho, muita gente se confunde com a seta. Tem gente que acha que setas, um para cima, outro para baixo, dá a ideia de que uma grandeza está subindo, a outra está diminuindo, e isso gera uma série de transtornos. Mas se você já é bom com as setinhas, continua com ela aí. Mas o importante é só saber se essa grandeza é diretamente proporcional a essa ou inversamente proporcional. Nesse caso é direto. Como é que a gente vai montar a resolução? A equação que resolve é, obviamente, feita por proporção. A gente monta a equação através de uma proporção. Bom, se é direto, o próprio nome está falando, né? É direto. A gente vai usar as informações exatamente como está no quadro. A grandeza protagonista, a razão da grandeza protagonista, sempre fica aqui, ó, no primeiro membro. Eu vou virar aqui para você ver melhor. Ó, senão eu fico te tampando, né? Aí não vale. Aí ninguém aprende nada. Legal? Então, olha só. A grandeza protagonista sempre vai ser colocada na equação do jeito que ela aparece lá no quadro. Isso independente se a regra de 3 é simples ou composta. Agora, a grandeza coadjuvante, ela vai ser colocada no segundo membro da sua igualdade, dependendo se ela é direta. Se ela for direta, você coloca do jeito que ela apareceu. Se ela for inversa, literalmente nós vamos inverter. Nesse caso a gente vai manter, né? Então 1.200 está para x, assim como 4 está para 3. Olha que coisa linda. A gente já estudou aqui no nosso curso de matemática básica as proporções, então dá para multiplicar cruzado, né? A gente vai fazer, ó, 4 vezes x é igual a 3 vezes 1.200, que é a famosa propriedade, né? Produto dos meios é igual a produtos extremos. A gente já estudou isso aqui também, né? A minha dica é não fique afobado e saia multiplicando 3 por 1.200, não. A minha dica é, pega esse 4 que está multiplicando, leva para lá dividindo, porque a gente vai conseguir simplificar esse 1.200 com 4, olha que coisa linda. 1.200 dividido por 4 dá 300. Beleza? 300. Aí eu faço 3 vezes 300, que dá exatamente 900. Então a pergunta é, né? Quantos parafusos em uma hora eu vou conseguir produzir com 3 máquinas? Eu vou conseguir produzir 900 parafusos. Bacana! Tá aí o nosso primeiro probleminha de regra de 3 simples. Vamos fazer agora outro exercício de regra de 3 simples, agora com grandezas inversamente proporcionais, e aí você vai entender um pouquinho da diferença, uma pequena diferença, para quando as grandezas são diretamente proporcionais. Então, vai aparecer o segundo problema na sua tela. 1, 2 e... buf! Aparecendo. Então, o problema está aí na sua tela. Vamos ler juntos. E aí a gente vai anotando aqui, ó. Um grupo de acampamento com 1.300 homens tem alimento para 4 dias. Se desejarmos que os alimentos durem 10 dias, quantos homens deverão desistir do acampamento? Beleza? Eu vou voltar agora. Voltando. Puf, apareci de novo. Olha só. Então, a gente tem aqui duas grandezas, né? A gente tem a grandeza homens, e tem a grandeza dias. Legal. Então a gente tem lá 1.300 homens no acampamento. Bom, o alimento lá, né, o rango deles lá vai durar 4 dias. Mas eles querem que o alimento dê para 10 dias. Então, obviamente, um bocado de homem vai ter que ir embora, porque se não for, né, não vai durar isso tudo. Então, quantos homens? X. Mas a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é que a gente não está encontrando imediatamente a pergunta do problema. Ó, para 1.300 homens dura 4 dias. Para durar 10 dias, quantos homens vão permanecer no acampamento? Então, esse X é quantos vão permanecer. E a pergunta é quantos vão desistir. Mas se a gente descobrir quanto que é X, basta fazer 1.300 menos esse número aí de homens que ficaram lá no acampamento. Então, olha só, a grandeza protagonista, a gente já aprendeu, é essa aqui, homens, né? E a coadjuvante, dias. Aí agora a gente vai ter o seguinte, olha, quanto mais homens eu quiser
que permaneça no acampamento, o que vai acontecer com a quantidade de dias que o alimento vai durar? Vai diminuir. Quanto mais homens, menos dias a comida dura. Então a grandeza dias, que é a coadjuvante, ela é IP, inversamente proporcional. Só escrever lá embaixo, IP. Como é que a gente vai montar aqui agora a resolução? Vamos lá? Vou sair da sua frente aqui para a gente ter mais espaço. Bora lá. Olha lá. Bom, então vamos aqui, ó. A grandeza protagonista, a gente sempre coloca ela do jeito que está lá no quadro. 1.300 sobre x. Agora, como a grandeza dias é inversamente proporcional, então literalmente nós vamos ter que inverter aqui, ó. A gente não vai escrevê-la no segundo membro como 4 décimos. A gente vai escrever como 10 quartos. Felicidade. Legal. E agora é só aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual a produtos extremos. O famoso multiplica cruzado. 10 vezes x é igual a 4 vezes 1.300. Legal. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 4 vezes 1.300. É aquele macetinho que eu te ensinei, né? Não sair fazendo conta antes da hora. Porque vai dar para simplificar esse 10 aqui com esse 1.300. Simplificando a 130, e 4 vezes 130 é 520. Então perceba, se eu quero que o alimento dure 10 dias, quantos homens vão conseguir consumir, né, o alimento que se tem? 520. Mas perceba, não foi essa a pergunta que foi feita, né? A pergunta é, quantos homens vão ter que ir embora? Então 520 vão ficar. Então a conta que eu vou ter que fazer é essa, né? 1.300 menos 520. Então, quantos homens vão ter que ir embora? 780 homens vão ter que desistir do acampamento e a resposta é esta, beleza? Para a gente poder não perder o ritmo, a gente já aprendeu como é que resolve problemas de regras de 3 simples. A gente vai continuar agora e vamos falar de um probleminha de regra de 3 composta. E aí vai ter uma pequena diferença. E a gente vai ter que prestar bastante atenção, beleza? Volto a falar. Para aprender regra de 3, só fazendo exercício de regra de 3. Legal? Entendeu os probleminhas aqui de regra de 3 simples? Beleza. Quer aprender regra de 3 composta? Então bora pro próximo vídeo que a gente vai falar só de regra de 3 composta. Só aprende regra de 3 quem faz exercício de regra de 3. Então treine como atleta. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço do Chanchão. Estou sempre contigo. Somos grandes amigos. Um grande abraço.